sua grande misericórdia, pedimos ao Senhor que venha nos orientar de uma forma especial. Conceda-nos a bênção de estar diante da tua presença sempre. Aprendemos a sua palavra nessa nova jornada, nessa disciplina que se inicia hoje. Pedimos ao Senhor que venha esclarecer as nossas dúvidas, venha iluminar o nosso entendimento para aprender, compreender, guardar e praticar as Escrituras Sagradas. No nome santo de Jesus. Amém. Soteriologia é a nossa temática agora. Doutrina da salvação. Há uma abertura aí a partir de soteriologia. Eu trago uma palavra no prefácio a respeito do que Cristo fez. E eu não sei se os irmãos notaram aí que no início do material tem a nossa confissão de fé. Confissão doutrinária de fé e prática. É a confissão. Algumas igrejas montaram para si algumas confissões. Essa daqui está baseada nas igrejas das Assembleias de Deus, né? Mas tem a confissão batista de fé, a confissão presbiteriana e assim sucessivamente. Praticamente todas, não há colisão, né? Não existe choque entre elas, a não ser alguns aspectos. Mas essa é uma doutrina de briga, para os irmãos entenderem, é uma doutrina de briga. Soteriologia é a doutrina mais dissertada, mais debatida no acervo teológico nos dias de hoje, visto que os homens se perderam nas linhas das Escrituras e conseguem inventar algumas coisas, e só Deus. Nós vamos aprender ela puramente do jeito que ela é, e o nosso objetivo nessa aula, nessa jornada, é que os irmãos encontrem por si só a sua consubstanciação e a sua consistência dentro daquilo que vocês vão aprender. Então, o que me importa no final é que os irmãos cheguem à sua conclusão pessoal a respeito da doutrina da salvação. Nós vamos falar dela pura e sem mistura nenhuma, bíblica, e aí os irmãos vão chegar dentro das duas principais vertentes, que há mais, mas nós vamos ver soteriologia através de duas vertentes, as duas mais faladas e mais conhecidas, e depois os irmãos vão chegar às suas conclusões a respeito da soteriologia. A confissão doutrinária de fé, eu quero começar por aí hoje com vocês, talvez a gente nem se estenda mais, porque são princípios dos quais nós acreditamos. O que se trata a confissão de fé? É a base do que nós cremos nas Sagradas Escrituras e a respeito da questão do cristianismo e a questão das coisas de Deus. Então, nós temos aí uma confissão de fé, já na página de número 2, né? Confissão doutrinária de fé. E eu coloquei aí o Intelp, que somos nós, a escola, sou eu como pessoa, e os cristãos da pessoa de Jesus acreditam. Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí tem os versículos que nós colocamos. Cremos em um só Deus. Não há outro Deus para nós, não existe outro Senhor do qual nós conheçamos ou reconheçamos. Deus é único, é um. Segundo, cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Cremos na inspiração verbal. Por quê? Em primeiro lugar, na inspiração verbal. Na inspiração verbal pelo qual a Bíblia, no formato que nós a temos hoje, ela não era assim a princípio. Nós estudamos isso em bibliologia. Então, de certa forma, por um longo tempo da história, tanto o Antigo como o Novo Testamento, haja vista que, por exemplo, os 4 evangelhos não são os primeiros 4 livros escritos do Novo Testamento, nós vamos entender que a tradição era oral. Então, havia uma inspiração divina para que pais passassem o conhecimento de Deus aos seus filhos. E hoje nós falamos isso dos cultos domésticos, que não acontecem mais. Então, os pais reuniam com as suas famílias, seus familiares,
e passavam as escrituras, passavam a história de Deus, como Deus tinha agido, como Deus agia em meio ao seu povo. O relacionamento de Deus com cada patriarca, com cada família, com cada ser humano. Então, nós acreditamos na inspiração verbal, mesmo porque muitas das coisas da Bíblia foi uma revelação de Deus para o homem. Nós temos aí isso, uma inspiração muito forte. Nós vemos isso no Antigo Testamento, quando Deus fala a Moisés a respeito do Pentateuco, numa história posterior a que Moisés viveu. Só Gênesis tem cerca de quase 2.600 anos de histórias. Então, nós vamos ver que Deus revelou isso para Moisés de forma verbal. Então, nós acreditamos na inspiração verbal das Escrituras, né? E temos a Bíblia como única regra, né, infalível de fé e prática normativa para a vida e caráter cristão. Não existe outro livro que possa moldar o caráter do cristão, senão as Escrituras. Então, é essencial que todo cristão conheça as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. A desculpa é que não gosta de ler, não sabe ler, cansa quando lê, mas gosta de ler coisa no TikTok, no Facebook, no Quai, e assim sucessivamente, né? Então, as pessoas precisam, principalmente o cristão, precisa ler as Sagradas Escrituras. É de suma importância que todo cristão leia a Bíblia. Terceira doutrina de fé. Na concepção, nós acreditamos na concepção virginal de Jesus, que Jesus nasceu de uma virgem, em sua morte vicária e expiatória, e em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Acreditamos na nascimento virginal de Jesus, na sua morte expiatória na cruz do Calvário, em sua ressurreição corporal, como está registrado nas Escrituras, e aí estão as passagens, e na sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus, pelo que Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes, como está lá em Filipenses 2. Acreditamos na pecaminosidade do homem, que o destruiu da glória de Deus, ou destituiu, separou da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo é que pode restaurá-lo. Esse é o quarto ponto da nossa doutrina de fé. Nós acreditamos que todo homem é pecador e que só pode ser restaurado a Deus após a separação pelo pecado do Éden, através da crença, da fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Romanos 3:23, Atos 3:19. Quinta coisa, acreditamos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo na palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. Então, nós cremos que precisa absolutamente um novo nascimento. E essas palavras saíram da boca de Jesus quando o encontrou com Nicodemos, lá no Evangelho de João. Sexto ponto, acreditamos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus, pela fé no sacrifício efetuado por Cristo em nosso favor. Então, nós acreditamos no perdão dos pecados. Acreditamos que não há pecado que não possa ser perdoado, senão aqueles que já foram descritos aqui, aquele que eu não me arrependo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado pode ser perdoado e quem perdoa pecado é Deus. Em se falando de pecado, é Deus. Ofensa, pecado de ofensa. Precisamos procurar o irmão ofendido, a pessoa ofendida, e se reconciliar com ele. Mas o pecado em si é o pecado, nós precisamos recorrer a Deus, só Deus pode perdoar pecado. Então, há pessoas, por exemplo, irmãos, que não terão seus pecados perdoados por Deus se não resolverem os pecados de ofensa. E os pecados de ofensa são aqueles pecados que nós pecamos contra as pessoas. Quando você magoa alguém, chateia alguém. Lembra que Jesus disse, se você for oferecer uma oferta e lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, coloque ela no pé do altar, vai lá e se reconcilia primeiro.
Porque existe alguém que está ofendido com você. Você machucou alguém, você magoou alguém. E se você não se acertar nessa situação, não houver esse perdão, não houver essa reconciliação, automaticamente, se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não seremos perdoados por Deus. Esse é o pecado chamado pecado de ofensa. Então, quando nós pecamos contra as pessoas, quando você peca contra um amigo, você trai uma amizade, você peca num relacionamento, você peca num trabalho, com o seu chefe, com alguém, não adianta pedir perdão para Deus, porque Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz, se eu abrir porta para a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Eu preciso reconciliar com a pessoa, porque é o pecado de ofensa. Mas nós acreditamos que há perdão para o pecado. Acreditamos também na nossa doutrina de fé, no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Acabou. Isso aí também é discussão nos dias de hoje. Se vocês entrarem no podcast aí, as pessoas discutindo, não, o batismo pode ser em nome de Jesus, ou o batismo pode ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo pode ser das duas formas, irmão. Quem batiza em nome de Jesus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi Jesus que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 20. Verso 19. Jesus começa falando lá para nós ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Que certamente ele estaria conosco até a consumação do século. Então, é garantido esse tipo de batismo, e as pessoas às vezes perdem tempo. Nós vemos debates e mais debates na internet a respeito disso. Quem batiza em nome de Jesus, disse Jesus, eu e o Pai somos um. Automaticamente o Espírito Santo está aí envolvido. Então, loucura ficar debatendo sobre isso, mas nós acreditamos no batismo bíblico, efetuado por imersão do corpo inteiro, porque é sepultamento, entendeu? Ninguém enterra só a cabeça, para ficar molhando a cabecinha, né? Então, nós batizamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo nas águas o corpo inteiro, ok? E para muitos, hoje em dia, nem batismo é banho. Tem gente que toma um banho na água e acha que está crente. Mas vamos deixar esse assunto no decorrer da matéria. 8. Nós acreditamos na necessidade e na possibilidade que temos de viver uma vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus. Acreditamos que há uma necessidade e que também há uma possibilidade de termos uma vida santa, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que atua em nós todos os dias. Lembra que nós vimos lá em pneumatologia? O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida todos os dias. Vai nos aperfeiçoando, vai arrancando todo o mal, vai tirando todas as nossas deficiências, vai destruindo tudo que é ruim dentro de nós e vai nos moldando ao caráter de Cristo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Jesus. Então, nós acreditamos nisso, que o Espírito Santo é suficiente e que essa obra regeneradora é uma necessidade, essa santificação é uma necessidade. Acreditamos no batismo bíblico do Espírito Santo, no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme sua vontade. Não que isso seja regra de fé e prática. Isso também é assunto debatido. Todo mundo que é batizado fala em língua, e aí é um assunto vasto. E, na realidade, não é bem assim. O próprio Paulo escreve, falam todos em línguas? Então, é sinal que nem todos falam, mas é batizado do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo não é falar em língua, é ter vida diferenciada. Tem muita gente falando em língua e com a mesma língua falando mal da vida dos outros, falando pelas costas dos outros, falando besteira, falando abobrinha, usando a língua para destruir os outros, falando palavras que ferroam o coração das pessoas, que ferem. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com falar em língua. E a maioria do povo que mais fala em língua é o povo que mais dá trabalho. Isso eu posso falar com convicção. E eu falo em línguas também. Eu creio no poder do Espírito Santo e nos dons espirituais. 10. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação conforme a sua soberana vontade. Cremos nos dons espirituais. Acabou. Nós cremos nos 9 dons espirituais, nos dons ministeriais, nos dons naturais. Acreditamos
nos dons de ministério, acreditamos nos dons de governo e sustento, né? Cremos em tudo isso, porque é de Deus. Não tem como não acreditar nisso, as habilidades sobrenaturais que Deus dá aos homens. 11. Cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Aí é outra briga que tem na internet, pré, pós ou mid-tribulacionista. Entendeu? Então, cada um vai pegar a sua fase. Em soteriologia, nós vamos aprender a respeito disso. Uma coisa é salvação, outra coisa é arrebatamento. As pessoas misturam tudo, fazem uma miscelânea e começa uma luta, mas aqui nós vamos estudar fielmente, irmão, a respeito dessa doutrina. Segundo, a segunda, visível e corporal, com a igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Lá no Monte das Oliveiras, como está escrito na palavra de Deus. E aí tem vários versos bíblicos a respeito da pré-tribulação e a respeito dessa questão do reinar da igreja com Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 54, 54, Apocalipse 24, Zacarias 14, 5 e Judas, a epístola de um capítulo único, versículo 14. Cremos que todos, 12º, cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Galardão, que não tem nada a ver com salvação. Salvação é uma coisa, galardão outra. Galardão para quem trabalhou, para quem trabalha, para quem faz a obra de Deus, para quem fez a vontade de Deus. Uma coisa é a salvação, outra coisa é o galardão. O tribunal de Cristo não é o tribunal do juízo final. É o tribunal de Cristo para receber a recompensa. Disse Jesus, eis que cedo venho e o meu galardão comigo está, para dar a cada um conforme a sua obra. Conforme a sua obra. Se a salvação não é pela obra, nós estamos falando a respeito de recompensa pelo trabalho feito pelo Senhor Jesus. Cremos no juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis, como está lá em Apocalipse. 14. Cremos na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis, conforme está registrado. Essa é a nossa doutrina de fé e prática, ok? É bom os irmãos terem aí, como os irmãos têm no material, para de vez em quando vocês darem uma olhada. E peço aos irmãos, que com a devida vênia, que os irmãos, sempre que puder, dê uma olhadinha nessa regra de doutrina e fé, acompanha na Bíblia. Se tiver alguma dúvida, pergunta para a gente, vamos esclarecer junto, mas que vocês cheguem ao vosso próprio. Vocês não estão estudando teologia, irmãos, para ser papagaio, viu? Vocês estão estudando teologia para ter o vosso conhecimento, a vossa experiência pessoal com Deus. Então, vocês vão decidir como vocês vão usar esse material importantíssimo que Deus está vos dando. Não eu acompanho a escola, a fé da minha escola, do meu professor. Não. É pessoal. Teologia é pessoal. Eu sempre digo isso. Não tinha que ter uma linha, a linha anabatista, a linha arminiana, a linha calvinista, a linha reformada, puritana. Não. Teologia é algo pessoal. Deus quer se revelar nas palavras da Sagrada Escritura pessoalmente para cada um de nós. Então, eu tenho as minhas convicções que não se removem por nada, nem que eu mesmo queira. Nem que eu mesmo queira. São convicções, por quê? Das experiências que eu tenho lendo as Escrituras e do toque que eu recebo sobrenatural do Espírito de Deus quando o faço. Então, essa experiência é irremovível, inesquecível. Então, é irrevogável. Então, é assim que nós trabalhamos no Intelp. Nós não fazemos teólogos com a nossa mente. Você tem que ter a sua experiência dentro daquilo que você está aprendendo. Você vai aprender aqui o alicerce. Mas o sobrenatural teológico
é assunto seu e Deus, é particular, é a sua convicção. Acabou. Ninguém tira de mim o que está dentro de mim como convicção. Ninguém pode mudar quem o Senhor construiu dentro da minha vida. Nem eu consigo mudar isso, irmão. Vocês acham que eu já não fiz força? Nem eu consigo mudar isso. Então, eu jamais vou conseguir parar de pregar, jamais vou conseguir parar de falar que Jesus é bom, eu jamais vou conseguir parar de agir no social, socorrer, abençoar, orar. Não tem como. Ainda que eu queira, não tem como. E isso é a maravilha teológica. Porque é algo pessoal. É algo que Deus vai firmar dentro de vocês, vai trazer dentro de vocês com tanta força que ninguém tira. Você pode ouvir o que for. Não entra dentro de você, porque dentro de você já está esclarecido. Deus sela dentro de você o que é dele. Então, essa é a realidade. Vamos lá, página 5. Soteriologia, doutrina da salvação. Nós vamos... Essas aulas vão ser de uma forma diferente. Eu quero ser bem minucioso. Porque, infelizmente, na internet tem muita coisa, irmão. Tem muita discussão a respeito disso. E eu quero ser bem minucioso nessa disciplina, porque quando vocês virem alguma coisa na internet, não venha trazer confusão, mas vocês venham ter clareza a respeito daquilo que vocês estão estudando, ok? Há muitos equívocos criados por homens sobre a salvação dada por Deus. Muitos. É isso que nós estamos falando sobre a internet. Né? Nós caminhamos à sombra de um conhecimento herdado pelos nossos pais. Já começa aí. Como os nossos pais viam a salvação anteriormente? Nossos pais viam a salvação anteriormente, chegou um ponto dos nossos pais enxergar a salvação anteriormente, que você era salvo, mas não podia ter um rádio dentro de casa. Você é salvo, mas não pode ter televisão. Você entende como nossos pais viam? Nossos pais viam a salvação assim. Houve um tempo que era assim. Ó, você é salvo, mas não pode rapar a perna, as mulheres. Você é salvo, mas não pode usar uma calça comprida. Então, vocês estão entendendo como nossos pais nos ensinaram? E nós vamos aprender aqui nas Escrituras se é isso mesmo. Nessa matéria, nós vamos ver o que é, o que pode me roubar a salvação. O que pode me tirar a minha salvação? Eu posso perder a salvação? São perguntas que a gente faz, né? Ah, mas está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. Nós vamos ver se está. Ok? Então, nós vamos aprender sobre isso. E algumas coisas, eles estavam parcialmente certos. E parcialmente certo não é certo. Para mim, não existe a palavra parcialmente certo, mas eu usei aqui só para trazer na mente dos irmãos, na linguagem humana, para entender. Então, algumas coisas são certas e outras não. Porque, por exemplo, a igreja que tirou a salvação de muitos por causa de televisão, hoje domina a televisão. Então, era errado lá, então ninguém mais é salvo hoje, porque todo mundo tem televisão. E é muito terrível isso. Usos e costumes, salvação, são coisas... A salvação, irmão, é uma doutrina isolada. Porque é algo pessoal, é algo de Deus. Deus salva quem Ele quer. Já começa aí. Deus salva, ele disse isso aí lá no Antigo Testamento. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, que Deus não queria mais andar com o povo, aquela coisa toda, a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser, de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, eu não quero a sua opinião, não preciso da sua opinião, não estou pedindo conselho de ninguém. Eu faço o que eu quero. Isso é soberania. Deus é soberano. E nós aprendemos isso em teontologia. Lembra por que nós começamos dessa forma? Que se nós não ouvíssemos teontologia, hoje, irmãos, nós teríamos dificuldade em muitas coisas para compreender a doutrina da salvação. Então, eu coloquei numa ordem essas disciplinas para a gente ter essa clareza e ir relembrando do que a gente já viu até aqui. Então, olha como é importante a gente compreender.
Deus salva quem ele quer. E acabou. Por isso que salvação dos outros não pode ser matéria na nossa boca. A salvação das pessoas não pode ser matéria da minha boca. Quem sou eu para dizer fulano de tal é salvo, Beltrano não é? A igreja tal vai para o inferno. A igreja tal não vai. Quem somos nós? A salvação é um dom de Deus. Já diz lá, dom de Deus. Ela tem um dono. Ela pertence a Deus. Só Deus pode salvar ou não. Ele salva através da pessoa de Jesus Cristo. Acabou. Então, é isso aí. Fato é que, sem dúvida alguma, no tocante à salvação do homem, o que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente. O escritor aos Hebreus mostra isso. A suficiência do sacrifício de Cristo. Querer colocar mais alguma coisa, irmãos, é invalidar o que Cristo fez. Por si só, a salvação, e eu digo isso, quem quiser debater, falar, eu nem perco tempo em debater esse assunto, para vocês terem uma base. Nem perco tempo. Eu acredito piamente na suficiência. Na suficiência do sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. O sacrifício é suficiente. Acabou. O escritor aos Hebreus, Paulo, em várias epístolas, Pedro, João, os apóstolos vão dizer a mesma coisa. O que Cristo fez é suficiente. Ah, mas o cara está todo torto. Aí nós estamos falando de obra de santificação. E o impuro não pode purificar o puro. Quem é que santifica o homem? Deus. Só Deus pode santificar o homem. Só o santo pode santificar. O injusto não pode ser mediador do injusto. Só o justo pode mediar. Então, vamos lá. O que nós estamos falando aqui a respeito disso? Estamos falando o seguinte, que a santificação, como nós já vimos lá atrás, é uma obra do Espírito Santo paulatina, diariamente na nossa vida. Porque o Senhor Deus é o Deus que nos santifica. Somos santificados. Ele disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos santifica. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Pronto. É Cristo Jesus. Falou em santificação, não existe santidade no homem por si só. Porque se nós tivéssemos poder de nos santificar, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz do Calvário. Era só se santificar e voltar a Deus, estaria ligado com Deus. Precisou do mediador, por quê? Porque nós não temos condições de nos santificar. Não tem possibilidade. Então, santificação só acontece através da atuação do Espírito Santo, através de Deus nas nossas vidas. Ok? Então, uma coisa é a salvação, outra coisa são a santificação, e as pessoas fazem a miscelânea. É por isso que há esses debates. Então, o que é a santificação? Uma obra do Espírito Santo diariamente na vida de todo aquele que é cristão. Isso é a santificação. É uma obra paulatina. Uma obra que o Espírito Santo vai nos santificando a cada dia. Daqui a pouco nós estamos limpos, daqui a pouco já voltou lá atrás de novo, já cometeu um erro, daqui a pouco ele santifica de novo. E é uma obra todos os dias. Lembra do verso que desde a primeira aula eu venho dizendo: miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero que eu faço. E se eu faço, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só. Então, essa é uma obra regeneradora. E essa obra vai acontecendo paulatinamente. Então, nós vemos aí, por exemplo, um Pedro cheio do Espírito Santo não querendo receber os homens de Cornélio. Deus deu 2 sonhos e ainda debateu com Deus. E era um apóstolo. Nós vemos o Pedro
todo cheio de coragem lá no dia de Pentecostes, que fez e aconteceu, querendo circuncidar os cristãos da igreja de Galácia. Paulo teve que resistir ele na cara, ou não está registrado isso? Então, perfeição só em Deus. E santificação é uma obra diária, divina e diária. Ok? 2D da santificação, divina e diária. Pertence a Deus e é diária. Vamos lá. O sacrifício que o próprio bom Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preparou para si mesmo. E nós temos uma tipologia disso lá em Abraão e Isaac. Lembra? Quando Deus pediu Isaac? Então, nós temos uma tipologia disso. Abraão precisou matar o Isaac, porque Deus preparou para si mesmo o cordeiro. Então, nós fazemos uma analogia e mostramos isso. Deus preparou para si mesmo o sacrifício. Deus não queria nada que viesse do homem. Deus preparou um sacrifício para si mesmo. E o escritor aos Hebreus, que é a carta mais linda, inclusive na área de soteriologia, irmãos, leiam o livro de Hebreus. Leiam todo. O livro de Hebreus é um livro curto, né? Não tem muitos capítulos. Leia, vocês vão entender a riqueza, como é rico, para falar a respeito dessa questão de Deus. Vocês vão ver quantas coisas erradas nós aprendemos a respeito da salvação e da suficiência do sacrifício de Cristo. Ok? Então, vê lá, Deus preparou para si mesmo o sacrifício para a redenção da humanidade, para poder atestar aquilo que nós já sabemos, já falamos várias vezes. Jesus é um cordeiro morto desde a fundação do mundo. A palavra soteriologia é formada a partir de 2 termos gregos. Soterios, que significa salvação, soterios, soterias, salvar, e logoi, ou logos, que significa palavra, ou seja, ou estudo. Estudo sobre a salvação, no sentido diferente de princípio, se referindo à pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Aí nós vamos entender porque ele é autor e consumador da nossa fé. Ok? Então, soterios, salvação. Se alguém te perguntar em grego o que é salvação, você vai responder soterios. Logoi ou logos, que é palavra ou estudo. É o que você está estudando. Trata-se de uma doutrina da teologia sistemática, ok? Que fala a respeito da salvação do ser humano. A salvação espiritual, da condenação do pecado, certo? E estuda a aplicação da obra da redenção. Como que é aplicada essa questão da redenção, certo? Essa disciplina deve ser estudada teologicamente partindo de Deus, ou da questão teontológica, e não antropologicamente partida do homem. A obra de Deus, a salvação é obra de Deus e não a do homem. E a obra de Deus é que tem que estar em foco. Se nós falarmos de salvação pensando no homem, por que eu estou falando isso? Porque nós temos o costume de pensar, eu vou ser salvo porque eu não roubo, não mato, não me prostituo e tal. Salvação não é da obra do homem, não é da obra do homem, para que o homem não se glorie. Então, é da obra de Deus. Se a salvação estivesse na mão do homem, há muito o homem já teria se salvado. Teve na mão do homem, na época da lei, para o homem tentar chegar lá, o homem fracassou. Então, por isso veio Cristo. Ok? A necessidade da salvação. Por que temos necessidade da salvação? Por causa da existência do pecado. O pecado em grego é hamartia. Lembra que nós acabamos de estudar agora, né? Doutrina do pecado. Por isso que já veio soteriologia. Eu coloquei na ordem certinha. Hamartia, que é errar o alvo. É o oposto de soter. Certo? O pecado nos separa, entre aspas, de Deus. O pecado desarraiga-nos do meio em que devemos viver. Ou seja, o pecado nos leva a errar o alvo. Quando eu falo separar de Deus aqui, eu digo no sentido, irmãos, de o pecado não é que vai
faz Deus abrir mão de mim? Deus quer me salvar do pecado. Deus quer me tirar do pecado. O separar aqui no quesito seguinte, que se eu viver numa vida de pecado, eu não vou procurar a Deus. E mesmo procurado por ele, talvez eu não vou ser, não vou me render, porque eu estou mergulhado a essa vida. Então fica difícil, ok? Não impossível, porque para Deus não há nada impossível. Deus busca aqueles que são dele. Não tem conversa. Quando eu leio na Bíblia, o Senhor conhece os que são seus, eu estou falando de uma certa seletividade. Porque se ele busca o que é seu, se tem essa passagem, significa que tem uma seletividade. Está acabado. Não tem o que discutir a respeito disso. E eu vejo camarada perdendo. Então Deus faz acepção de pessoa. Pense o que você quiser. Eu estou dizendo assim porque nós estamos num canal público e nós estamos aí para não debater a situação. Mas se nós olharmos inteligentemente para as Escrituras, nós vamos ver que Deus tem os seus. Está acabado. O pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma humana. Alguém pensa que o maior inimigo do homem é o diabo. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Não foi o diabo que matou Israel no deserto. Foi a sua obstinação, foi a sua arrogância, a sua soberba, a sua ingratidão. O homem. Então, para compreender em toda a sua plenitude a salvação provida por Deus, nós devemos entender o que é o princípio fundamental do pecado. Por isso, nós estudamos a martirologia agora. Pois é do pecado que somos salvos. E esta é a primeira compreensão que deve ser extraída na origem dessa doutrina. Quando nós falamos da origem do pecado, Gênesis 3:9, nós vamos ver a primeira pergunta de Deus lá. Qual é? Imediatamente logo após o ato do pecado, pergunta: onde está Adão? E nós vamos compreender o que acontece ali. O homem está ali, um Deus que enxerga tudo, não sabe onde o homem está. Um Deus que sabe de tudo, não sabe, é nós quem sabe. Mas ele pergunta para o homem. E aí nós vamos ver como o homem começa ele caiu e começa a cair, e vai caindo e se distanciando cada vez mais de Deus. Então, é um estado da alma. Não, Deus não pergunta para ele geograficamente onde ele está. Deus pergunta para ele sobre a alma dele. Judá estava em transgressão e pecado, um estado da alma, a universalidade do pecado. Esse estado mal da alma é universal, ou seja, significa que todos os homens nascem nesta condição ou posição. Nasce em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, o salmista diz. Então, é importante a gente compreender isso aí. E como nós vimos recentemente, eu acho que não precisamos dar tanta ênfase aqui. Acabamos de sair da disciplina anterior, que era a ramatologia. Ok? O sinergismo e monergismo são duas visões a respeito da soteriologia que nós precisamos compreender. Dentro da soteriologia bíblica também é discutida a forma com que os homens interagem no processo dessa salvação. Ou seja, Deus está agindo e como a gente interage com isso. Neste ponto, surgem duas ideias básicas conhecidas como sinergismo e monergismo. Ok? No sinergismo, a salvação é definida como resultado da vontade de Deus em cooperação com o homem, certo? Com a escolha humana. Então, o homem tem poder de escolher a salvação. Segundo o sinergismo nos ensina que o homem coopera com Deus no plano da salvação. Nós vamos compreender isso no sinergismo. Já no monergismo, a salvação é uma obra totalmente absoluta de Deus, sem influência alguma do homem. E nessa nós cremos por quê? Porque o período interbíblico nos mostra isso. Um Deus em silêncio, por um período de 400 anos aproximado, que de repente se manifesta com a salvação para a humanidade. Ok?
Em outras palavras, o que está literalmente sendo discutido no sinergismo e no monergismo é o livre-arbítrio e a predestinação. É aqui que o ponto começa a ficar crucial. Vocês entenderam a briga que existe hoje? Esses debates da internet, os debates que nós vemos, as grandes salas, tal, debatendo exatamente isso. Livre-arbítrio, que é o poder de escolha do homem, e predestinação. Certo? Paulo disse: eu sou algemado e levado. Algemado e levado faz o que é a sua própria vontade? Não. Se é servo, o servo faz a sua própria vontade? Não. Antes, trabalha para fazer a vontade do seu senhor. Se não se dobrar à vontade do seu senhor, automaticamente passa a não ser servo. Porque se eu for servo, eu tenho que cumprir a vontade do meu senhor. É simples, é lógico isso. Se essas nomenclaturas estão no Novo Testamento, se essas nomenclaturas no sentido da salvação são citadas, servo, escravo, do grego doulos, grego doulos. Se essas nomenclaturas são citadas, espera aí, eu não tenho mais a minha própria vontade. E o próprio Jesus termina as Sagradas Escrituras, no capítulo 21 do Evangelho de João, falando para Pedro: quando você era moço, você se vestia e andava por onde tu queria. Depois de velho, agora é comigo. Tu vai fazer exatamente o que não quer. Se não há vontade nesse sentido, por que há vontade de cooperação? Quando na história, em 4.004 anos, ou um pouco mais, 4.034 anos, por volta disso, você encontrou uma cooperação humana com um projeto de Deus que deu certo, pela vontade do homem? Nenhuma. Não há um exemplo sequer. Pela vontade humana, nenhum. Então, nós vamos discutir isso aí. Mas eu não quero, de forma alguma, que os irmãos cheguem à conclusão: eu creio no livre-arbítrio. Não, eu creio na predestinação. Isso aí é problema seu. O que você vai acreditar é você que vai decidir. Eu não vou forçar nada. Eu vou mostrar os dois pontos. Ok? Está entendido para os irmãos que eu não vou falar para os irmãos: você tem que ser calvinista ou você tem que ser arminiano? Não. Eu vou ensinar os dois e vocês vão decidir. Ok? Que eu acho que isso é o ponto crucial da visão. Para a gente não ficar de um lado perdendo tempo debatendo com quem acredita como nós ou quem não acredita. Isso não nos importa. Isso não é importante. Quem acredita ou quem deixa de acreditar. Eu preciso entender o que é a salvação no meu ponto de vista. A questão do sinergismo e monergismo deu origem a um grande debate e se estende dentro da igreja ao longo dos séculos. Esse debate resultou em algumas linhas teológicas muito conhecidas e aplicadas nas igrejas. Quais são elas? Essas posições distintas geraram duas visões conflitantes quanto à doutrina da salvação. Duas. Tem mais, irmãos. Não são só essas duas, mas tem mais visão. Mas essas são as duas mais conhecidas. A visão arminiana, que você é salvo, mas tem que cooperar com o projeto da salvação. Você é salvo se for fiel até a morte, você não consegue ser fiel nem para ir para o culto. Não consegue ser fiel nem no que você aprende da palavra, muitas das vezes, não consegue ser fiel, nem você imagina, então. E tem a visão calvinista. Deus vai te salvar sem a sua cooperação. Então, a visão calvinista mostra, assim, superficialmente falando, que
você foi predestinado a ser salvo. Então, vai ser salvo de qualquer maneira. Se você cooperar ou não, vai ser salvo. Se você se esforçar ou não, vai ser salvo. Mais ou menos para os irmãos entenderem. Não é bem isso. Eu teria que definir aqui claramente essa visão calvinista, que nós vamos definir no decorrer do texto, e a visão arminiana também eu vou definir no estudo completo da soteriologia. Então, o que ocorre aqui, irmãos? Eu preciso ou não cooperar? Ou a minha cooperação é resultado da salvação? É aí que eu entro com a questão. Eu preciso fazer coisa boa para ser salvo? Ou eu faço porque sou salvo? Qual é a definição disso? Eu vou fazer coisa boa porque aí eu estou cooperando com a minha salvação. Ou eu as faço porque eu fui salvo na pessoa de Jesus. Aí é a visão simples, e essa é a que eu tenho. Eu não faço coisas boas porque sou bom. Eu só faço coisas boas porque o Cristo que é bom me transforma a cada dia num homem melhor para que eu possa dar bons frutos. Lembra do fruto? Uma árvore má não produz bom fruto, não salvo, não produz frutos condizentes à salvação. Então, é impossível alguém que não seja salvo produzir um fruto digno de salvação. Pelo amor de Deus, foi Jesus que disse isso. Uma árvore má não produz bom fruto. Se eu tenho que produzir um fruto para cooperar com a minha salvação, mas sou mau, o fruto que eu produzi vai ser mau. E fruto mau vai cooperar com a minha salvação? Não. É simples entender, irmão. Por que, então, há tanta discussão? Agora, por eu ser salvo, aí Jesus me salvou. Eu vou produzir o quê? Bom fruto. E aí esse fruto da árvore que Jesus já salvou é um fruto bom e vai cooperar para a minha salvação. Então, eu não produzo por mim mesmo, mas pela raiz. Porque se a raiz é santa, os ramos também o são. A fonte da minha santidade, a fonte da minha bondade, a fonte da minha honestidade está em Cristo Jesus. Porque se dependesse de nós, nenhum de nós por si só pode produzir um fruto para cooperar com a salvação. E aí eu não estou falando nem de Calvínio e não estou falando também de Armínio. Aí eu estou falando de Kepler. Eu estou falando de como eu vejo. Eu vejo como um pouco dos dois. E eu lembrei até de uma historinha que posteriormente eu vou trazer a vocês. Arminianismo, teologia popular no Brasil, que é a nossa teologia. O maior expoente deste sistema foi o teólogo holandês Jacob Arminio, de 1560 a 1609, época de sua vida. Esse sistema tenta explicar uma ideia de livre-arbítrio humano em relação à soberania de Deus. Então, eles tentam mostrar alguma coisa sobre a soberania. Enfatiza a escolha do homem, crê que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, predestinou todos os homens a crerem em Cristo Jesus. A salvação cabendo ao homem aceitar mediante a fé ou ato de sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Vou segurar aqui. Leite, quer fazer uma pergunta? Sim, mas antes eu queria confirmar se os irmãos estão me ouvindo aí. Tudo ok. Ok. Pai e Senhor a todos os irmãos. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas eu vou fazer uma pergunta consoante aquilo que eu pude apanhar um pouquinho daquilo que o senhor está falando. Não sei se os irmãos estão me ouvindo aí. Sim. Pronto, eu já essas duas doutrinas
de João Calvino e Jacob Armínio tem sido uma confusão até aqui em África. Há muitos calvinistas e muitos arminianos. Eu só queria que o senhor aprofundasse mais um pouquinho sobre o argumento de João Calvino, que fala da eleição, né? O que João Calvino pensa realmente, né? Quando a Bíblia fala para a gente que a gente é eleito. O que eles realmente acham? Qual é a principal base que João Calvino usou como meio pelo qual ele acredita que a gente é escolhido para a salvação? Eu, por exemplo, eu acredito, eu prefiro acreditar no ensino de Armínio, porque eu acredito que eu não sou bom para ser salvo. Eu sou salvo, eu faço bem porque sou salvo. Quando eu recebo a salvação, que eu acredito que a salvação vem de Deus, é pelo seu Espírito que a gente é salvo, é só quando a gente recebe o Espírito dele que a gente consegue manifestar frutos bons. E aí eu gostaria de saber mais ou menos o que levou, qual é o argumento do Calvino. Então, nesse caso, eu só quero pegar essa partinha sua aí. Nesse caso aí, por exemplo, a sua própria pergunta é uma contradição. Você disse assim, eu acredito em João Armínio, em Jacob Armínio, no quesito que eu acredito que eu não sou bom. Então, você é calvinista, pô. Não, eu disse que eu acredito que em Calvino, ou seja, em Armínio, Jacob Armínio. Mas eu estava aqui tentando entender por que João Calvino acredita que eu preciso ser bom para ser salvo. Calvino não. Calvino não disse isso. Não é Calvino que é o pai dessa teoria da predestinação? Não, mas Calvino não disse isso. A doutrina calvinista é totalmente o contrário. A doutrina calvinista nos põe como miseráveis dependentes da obra redentora de Deus. A doutrina calvinista, ela fala que nenhum homem é salvo por si só, que a salvação depende totalmente, única e exclusivamente de Deus, que não há obras do homem, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Essa é a doutrina calvinista. A doutrina arminiana, de Armínio, de Jacob Armínio. A doutrina arminiana mostra que Deus me salva, mas eu preciso cooperar com a minha salvação. Deus me salva, mas eu tenho que parar com isso, não posso fazer aquilo, tenho que ser mais santo, eu tenho que buscar isso todos os dias. Ou seja, a obra do Espírito Santo de nos guiar, de nos botar a sede, não é do Espírito Santo, é nossa, porque sou eu que tenho vontade de me consertar, sou eu que tenho vontade de me arrepender, sou eu que tenho vontade de ser melhor a cada dia, sou eu, e por causa desse eu, nós, arminianos, nós pegamos e crucificamos nossos irmãos que erram, porque eu não erro, mas quando ele erra, eu falo, não, mas eu não peco, eu não erro, está mais para farisaísmo do que para a Bíblia. Quando nós falamos da doutrina da eleição, nós falamos de Calvino baseado em Efésios capítulo 1, que o próprio Paulo, então a doutrina não é calvinista, é paulina. Paulo fala sobre eleição e fala sobre predestinação. Aliás, a predestinação, que não é aceita por nós hoje, ela existe lá no Antigo Testamento, por exemplo, capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, versículo de número 5, diz assim, antes que eu, o Senhor, te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Todos os 3 verbos estão no pretérito imperfeito, ou seja, no passado.
Então, significa que Jeremias nasceu para ser profeta. Só Jeremias, mais ninguém. Aí, quando Paulo diz, no capítulo 1 de Efésios, que nós somos eleitos nele, desde a fundação do mundo, Paulo está errado, Calvino está errado. A eleição, ela existe. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere, isso porque nem todos são de Deus. Por isso, quem conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Não é uma ordenança, diz que aquele que é salvo não tem prazer na iniquidade. Então, por que eu faço coisas boas, assim como você disse agora, Leite? Eu entendi o que você disse. Você disse assim, o que você crê? Nós não somos bons. E é verdade, não somos. Por que nós fazemos coisas boas? Porque ele nos salvou. Então, salvo produz frutos bons. O não salvo não tem como ele produzir um fruto bom para ser salvo. Então, eu não faço coisas boas para ser salvo. As faço porque eu sou salvo. Não posso esperar que um salvo minta. Eu não posso esperar que um salvo viva na prática do adultério, da fornicação, da prostituição, do roubo, da fofoca, da mentira. Isso não é objeto da vida de um salvo. Um salvo em Cristo não faz isso. Há uma historinha que o certo pregador, na sua infância, estava dentro da sala de aula e, sabendo o professor que ele era religioso, queria tirar um sarro dele, olhou para a janela e disse, olha uma vaca. O professor, que era crente também, o professor que se dizia cristão, disse para esse jovenzinho, olha uma vaca voando. O jovenzinho correu na janela para olhar a vaca. E aí, não tinha vaca nenhuma, ele mentiu. E aí o jovenzinho voltou e o professor riu. Eu não acredito que você, como cristão, pode acreditar que uma vaca voava. E o jovenzinho disse, é eu que não acredito que um cristão poderia mentir a respeito de qualquer assunto. Então, é essa a realidade. Quando nós olhamos para a salvação, nós entendemos que se a salvação estivesse na nossa mão, e Lutero, da teologia reformada, também acreditava nisso. Se a salvação está, de algum modo, ligado às nossas obras, às nossas mãos, certamente nenhum de nós seremos salvos. Se acreditar assim, é ser arminiano ou calvinista, eu não sei. Eu só sei que isso é o que a Bíblia mostra. 2:9 de Efésios. A salvação não vem pelas obras da lei, pelo cumprimento delas, mas é por fé, é um dom de Deus dado de graça. E essa salvação é oferecida a todos, ok? Isso aí nós não vamos discutir. Ela é oferecida a todos. Agora, a eleição, ela é notória e por isso se escreve dela no Novo Testamento, Paulo escreve aos Efésios. Pode falar, João. O problema é o jeito que a gente foi ensinado aqui, né? A gente foi ensinado que João Calvino, né, que foi um dos companheiros de Martinho Lutero do século, ele ensinou o que mais tarde o Jacob Arminio, o francês, contradisse. Então, a gente foi ensinado que foi o João Calvino que ensinou a essa doutrina da eleição e predestinação, que a gente já é predestinado para a salvação ou para a condenação. A gente viveu esse tempo todo pensando isso, né? Eu disse que eu sou arminiano não porque não porque eu acredito que a salvação não é obra exclusiva de Deus. Eu acredito, eu disse que eu acredito em Armínio porque eu aprendi o oposto. Eu aprendi que o Calvino que era o ensinador dessa doutrina, né? Da eleição e predestinação. Eu não sei se o senhor entendeu aí. Entendi. A doutrina da salvação, da predestinação e da eleição não é calvinista. Ela é paulina.
Então, ela está lá em Efésios, registrada lá. E se nós olharmos, por exemplo, a palavra reino preparado desde a fundação do mundo, nós entendemos que Deus conhece os que estarão nesse reino. Não há reino sem um povo para ser governado por um rei. E quando nós olhamos dessa forma, eu chego a dizer o seguinte, para nós, nós vamos estudar sobre essas duas vertentes, mas eu quero que vocês cheguem à sua conclusão. O que você é, pastor Kepler? Eu não sou armínio e com certeza também não sou calvino. O que você é, então? Eu sou bíblico. Dois homens pegaram uma determinada doutrina das Escrituras e começaram a debater visões diferentes a respeito da salvação. Agora, é lógico que eu sou inteligente ao ponto de saber que eu não faço nada de bom por mim mesmo. Que tudo que eu sou de bom hoje é o que Cristo fez em mim. Então, não é o que eu sou que me levou até Ele, mas o que Ele fez em mim. E eu tenho certeza que uma mangueira não produz goiaba. Assim como um abacateiro não produz uva. E quando eu falo disso aí, eu já dei, eu acho que esse exemplo aqui, eu vou dar aqui agora nesse finalzinho de aula, para nós voltarmos ainda nesse ponto a semana que vem, que vai ser bem debatido, o seguinte: se você tem uma goiabeira e um abacateiro, eu mandar você ir buscar um abacate na goiabeira, você me traz o abacate? Não. Se eu mandar você buscar uma goiaba no abacateiro, você me traz uma goiaba? Também não. Por quê? Porque abacateiro dá abacate, goiabeira dá goiaba. É o que Jesus ensinou. É simples. Uma árvore boa não dá mau fruto. E se eu preciso de fruto para alcançar a salvação, e eu sou mau, será que o meu fruto mau vai me ajudar a ser salvo? É ilógico isso, irmão. Pela lógica, não se sustenta. Sou abacateiro. Estou cansado de dar abacate, que faz 50 anos que eu estou dando abacate. Um dia eu acordo de manhã e falo, a partir de hoje eu vou dar goiaba. Eu consigo dar goiaba? Por que não? Porque eu sou abacateiro. A salvação é isso. Você não é salvo porque faz coisas boas. As coisas boas que você faz é resultado de ser salvo. Um salvo produz coisas boas. Um não salvo não produz. É simples. Então vamos esquecer eleição e predestinação. Eu creio que Deus conhece pela sua presciência quem é dele desde que o mundo foi fundado. Ele me conhece ainda quando é fácil eu acreditar que ele me conhece desde o ventre da minha mãe, eu não vou acreditar que ele me sabe se eu sou salvo ou não. Ele, não eu, ele sabe quem é. Por isso que está na Bíblia. Paulo escreveu a Timóteo, o Senhor conhece os que são seus. Acabou. Ele conhece. Então, eu não faço coisas boas para ser salvo. As coisas boas que faço é porque eu sou um salvo na pessoa de Jesus. Não é para ser, é porque eu sou. Eu entendo que eu sou salvo pelas coisas boas que eu pratico. Aí eu não posso me vangloriar. Por isso que o calvinista não se vangloria. Ele não pode se vangloriar. Não vai vangloriar. Por quê? Porque ele sabe que o resultado positivo da vida dele não dependeu dele, mas da obra que Deus fez nele. E isso, assim eu creio. Se você crê assim, você é calvinista. Não sou. Eu rejeito a palavra calvinista e arminiano na minha vida. Que não foi nem Calvino nem Armínio que morreu por mim. Nenhum deles transformou minha vida. Quem transformou minha vida foi Jesus. Eu não darei a Lutero, a Calvino, a Armínio, a Wesley, a Edward, a Savonarola, nenhum desses homens, a Billy Graham, a nenhum deles eu dou glória. Toda a glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Acabou. Por isso que em soteriologia, eu não quero que vocês
Decida por uma doutrina, pelos debates. Decida pelo que Cristo fizer dentro de vocês. Acreditem no que Cristo colocar dentro de vocês, porque isso ninguém nunca vai arrancar. Se forem as minhas palavras, alguém poderá tirar de vocês amanhã. Vocês poderão negar, mas o que Cristo fez na sua vida é inegável. Nem vocês mesmos conseguirão negar. Então, nem Armínio e nem Calvino. Eu tenho um pouco do certo dos dois e conheço o errado dos dois. Eu nunca vi uma igreja, vou terminar assim e vou dar nome. E é polêmico, eu sei que vai estar na internet, quem quiser que fale. Que é pior, a igreja que mais defende o arminianismo foi a que mais matou. É a que mais deixa os membros desassistidos. É a que mais não está nem aí com uma obra social. Uma igreja centenária que não faz um hospital num lugar, não tem uma creche para as crianças, pobre, que as mães precisam, às vezes, sair para trabalhar e não tem quem deixar os filhos. Não pensa em uma assistência social, em nada social. A igreja que mais defende o arminianismo não tem um trabalho continuado de educação secular. É a que mais julga os irmãos quando cai. E quando alguém cai, deixa de lado. Não aprendeu nada com o amor de Cristo de buscar aquele que se perdeu. Ô, irmãos, eu estou falando das Assembleias de Deus. Que é a igreja mais arminiana, que o cara de cima do púlpito chama o outro de safado porque caiu em adultério, mas ele está mais sujo do que pau de galinheiro, muitas das vezes. Ele não adultera, mas é um mentiroso, estelionatário, ladrão. Vive trocando o carro com o dinheiro dos irmãos e não tem coragem de pagar a conta de luz de um membro que está com a conta atrasada. E eu não estou falando isso porque ele é arminiano ou porque ele é calvinista. Estou falando isso porque falta caráter, falta Jesus. Então o problema não é ser arminiano ou ser calvinista, o problema é não ter Jesus. O problema é não ter Jesus na vida. Não interessa se é arminiano ou se calvinista, se não tiver Jesus, pode ser arminiano, vai para o inferno. Pode ser calvinista, se não tiver Jesus, vai para o inferno. Soteriologia é isso. Pode ser arminiano, calvinista, luterano, wesleyano, pode ser metodista, o que for. Se não tiver Jesus, é a falta de Jesus que vai nos romper, nos levar à condenação. A salvação não está em Armínio e nem em Calvino. A salvação não está em Lutero e nem em Wesley. Não está em Spurgeon, não está no Billy Graham, não está em Marlis Morrow. A salvação está em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe. Essa é a nossa primeira aula. Não conseguimos nem adentrar. E graças a Deus nós vamos bater nesse ponto, tirar todas as dúvidas. Pergunte mesmo. João Leite está certo, tem que perguntar. Porque às vezes somos arminianos no pensamento, mas calvinista na conduta. Calvinista no pensamento, mas arminiano na conduta. Eu não sou nem calvino e nem armínio. Não sou arminiano, irmãos. E não sou calvinista. Eu sou cristão na pessoa bendita de Jesus. Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado. Um sábado abençoado. E sabendo disso, vou deixar aqui para o Leite já saber. O Leite já saber. Leite, continue acreditando nisso mesmo. Nós não somos bons. A salvação depende totalmente de Deus. A nossa cooperação, nós só cooperamos também com a ajuda dele. Não há nada que possamos fazer para ajudar na nossa salvação, senão que o Espírito de Deus, pela ordem que foi dada de Deus a ele, faz a nossa vida todos os dias, nos transformando, nos libertando, nos abençoando, nos modificando, nos moldando para sermos a pessoa de Cristo. É exatamente isso. Um beijo no vosso coração. Quero dizer aos irmãos aí que eu tenho tido problema no meu telefone. Eu vi hoje aqui, Leite, algumas ligações suas, mas eu tenho tido problema, meu telefone, eu termino aqui, eu tenho que colocar para carregar, às vezes aqui no próprio USB do computador.
tenho tido essas dificuldades e, por esse motivo, não consigo atender os irmãos. E oro que hoje eu estou precisando de que Deus faça algo em meu favor aí. Irmãos, eu já mandei para vocês aí, eu tenho um frigobar para vender, eu preciso vender isso urgente, eu estou com umas questões aí. Ore por mim. Deus abençoe. Ótimo sábado, beijo no vosso coração. Amém. Deus abençoe. Bom final de semana.